Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Quem vem ouvir a palavra do Senhor diz amém. Amém. Igreja, eu tenho uma palavra essa noite. Eu queria liberar algo assim. Tenho certeza que Deus vai falar algo com você. Uma palavra bem simples, que eu já, na verdade, já ministrei. Não tem nada assim demais, mas ela tem um efeito muito legal no mundo espiritual. O tema da minha mensagem é: o que você vê? Pergunta para o teu irmão, diga assim: o que você vê? Agora fala para ele assim: o que você vê é determinante para aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Amém? Igreja, eu queria que você abrisse comigo Provérbios 29, 18. Eu queria mostrar para você um pouquinho, queria falar um pouquinho sobre visão de Deus, visão espiritual, e como é importante a gente poder entender isso. É uma palavra simples, mas eu queria que você pudesse prestar bem atenção. Eu tenho algumas versões que, Provérbios 29, 18, tem uma versão que diz assim, ó: não havendo profecia, o povo se corrompe. Tem uma outra versão que diz assim: onde não há revelação divina, o povo se destrói. Mas eu quero ficar com essa aqui: onde não há visão, o povo se desvia. Repetindo: onde não há visão, o povo se desvia. Amém. O que é uma visão de Deus, igreja? A visão de Deus é um reflexo daquilo que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida. Visão de Deus, igreja, amém? É aquilo que Ele quer fazer em mim. Existe algo em Deus, aquilo que é de Deus, que Ele, através daquilo que é dele, Ele quer refletir em minha vida. Por isso que o Deus tem falado muito comigo assim: em nós e através de nós. Repetindo: em nós e através de nós. Por que em nós e através de nós? Porque não adianta você simplesmente conhecer a visão. Você precisa andar na visão. Amém? É mais ou menos assim, igreja. Nós temos uma visão local no tabernáculo. Qual que é a nossa visão local? Nossa visão local é uma grande colheita de almas e transformar essa igreja numa igreja família. A nossa missão é onde está aqui, igreja, amém? Em Amós 9:11: levantar, reparar, restaurar, reedificar. Mas quando você simplesmente sabe da visão e você não anda na visão, igreja, amém, nós temos problemas. Por quê? Porque toda visão, amém, se você tem uma outra visão, visão mais visão, gera o quê? Divisão. Eu brinco, né? Tudo que começa com di não presta, igreja. Estou brincando, né? Mas é divisão, divórcio, diabo, né? Tem coisas boas, eu sei. Você vai falar: pastor, mas amém? Mas tudo que existe, igreja, dentro de uma visão, ela precisa não somente você conhecer a visão, mas você precisa viver essa visão. E é interessante que quando você olha ali em Provérbios, ele diz assim que, havendo a visão de Deus, ele diz assim, ó: o povo não se corrompe, o povo não se destrói, o povo não se desvia. E agora eu quero dizer algo para você. Existem 3 maneiras de nós vermos, igreja, 3 formas de nós enxergarmos, 3 visões que existe na natureza humana. Qual? A visão natural, que é a visão humana, a visão carnal. A visão emocional, que é quando eu enxergo através da minha alma, através das minhas vontades, das minhas emoções. E a visão espiritual. E essas são as 3 formas, igreja, de a gente ver, enxergar, perceber. E nossas atitudes, todas elas, são embasadas nessas 3 tipos dessa maneira de você ver. De maneira, amém, natural, de maneira carnal, de maneira emocional ou de maneira espiritual. Agora, para a gente servir a Jesus, para a gente caminhar como crente, igreja, a gente precisa muito, igreja, da visão espiritual. Olha para o teu irmão e diga assim: é imprescindível você ter uma visão espiritual. Amém? Por quê? Porque se você não tiver uma visão espiritual, você vai tomar decisões na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, usando uma visão emocional, uma visão natural. Amém? E muitas das vezes, igreja, elas vão te trair, elas vão, amém, te levar a você tomar atitudes e atos, mas não vai te levar ao cumprimento também espiritual daquilo que Deus tem a fazer na minha vida, na sua vida. E eu queria dizer assim: visão espiritual é você ter visão de águia, igreja. Olha lá comigo Isaías capítulo 40. Amém? Repete comigo: visão profética. Amém?
A Bíblia diz assim, um texto bem conhecido, Isaías 40:31. O Senhor faz um paralelo sobre uma visão profética, visão de águia, visão espiritual, visão de Deus. Ele diz assim, Isaías 40:31, igreja: aqueles que esperam no Senhor, repete, que esperam no Senhor, amém? Você pode ver, toda vez que você consegue esperar no Senhor, é porque você vai mover através de uma visão espiritual, amém? Uma das maiores características, igreja, de nós termos uma visão carnal, uma visão natural, uma visão emocional, de nós comemos, cru algumas coisas na nossa vida, é que nós não esperamos. Nós somos uma geração ansiosa, uma geração preocupada com o dia a dia, uma geração que é motivada, é pressionada a tomar decisões muito rápido, igreja, fazer coisas assim, muito, amém, num toma lá da cá. E o que acontece? Eu não aguardo, eu não espero, eu não calculo, eu não vejo se aquilo é de Deus, se não é de Deus, se é o tempo de Deus. Eu gosto de um texto de Eclesiastes que fala muito comigo. Em Eclesiastes a Bíblia diz assim, que existe tempo e modo. Ele diz assim, igreja, que para todo propósito existe tempo e modo. Você pode acertar o tempo, mas fazer da maneira errada. Você pode fazer da maneira correta, mas errar o tempo. Não é o tempo. E somente essa visão espiritual, essa visão profética, porque a visão profética, ela consegue fazer com que a gente enxergue além do alcance. Enxergue, igreja, amém? Não o presente, não aquilo que está acontecendo naquele exato momento. Eu consigo saber exatamente a hora de fazer, não fazer, o posicionamento em cima dela. E olha que a Bíblia diz, Isaías 40:31, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, igreja, amém? Eles voam, eles sobem alto como águias, correm e não ficam exaustos, não se cansam, andam, caminham, mas não se fatigam. Eu quero perguntar, tem alguém cansado aqui essa noite? Você sabe por que do cansaço? Amém? Cansaço espiritual, a fadiga, amém? É porque muitas das vezes nós estamos fazendo coisas debaixo de uma visão natural, debaixo de uma visão emocional, debaixo de sentimentos, amém? E não debaixo de uma visão espiritual, não debaixo daquilo que Deus gostaria que a gente fizesse. Quando Jesus, ele diz que o fardo é leve e o jugo é suave, ele estava dizendo assim, igreja, que existe uma geração, amém, que vai esperar no Senhor, e Ele não vai fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma. Uma geração que não vai fazer na base da necessidade. Uma geração de reino, de governo, que tem um autocontrole na sua mente, um autocontrole nas suas ações, e que vai fazer com a plena convicção e a certeza que aquilo que ele está fazendo é debaixo de uma visão espiritual. O cansaço, a fadiga, amém? Ele diz assim, se você tem andado, se você tem corrido, se você tem se fadigado, ele está dizendo assim, é porque você ainda não esperou ainda ter uma visão espiritual, uma visão profética, uma visão como de águia. Ele faz um paralelo para nós sermos como águia, e é isso que tem levado você, muitas das vezes, a esse cansaço, a esse peso, amém? Essa coisa empurrando a vida, amém? Com a barriga, e você não tem entendido aquilo que Deus está falando nesse tempo que se chama hoje. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diz amém? Amém? Então Deus ele compara as nossas vidas com as águias. Por que a águia, igreja? Eu peguei algumas referências da águia. A águia, ela possui 8 vezes mais célula visual por centímetro cúbico que o homem. A águia, ela voa numa altura de 200 metros e ela consegue enxergar, igreja, uma pequena moeda, uma altura de 200 metros. Amém? Se existir um inseto no meio desse gramado, a 200 metros a águia enxerga. Amém? Ela enxerga um peixe de 8 centímetros saltando, pulando numa altura de 8.000 metros, para você ter uma ideia. E Deus ele faz esse paralelo. Por que ele compara? Porque Deus está dizendo que a águia, ela possui essas características visuais, igreja, e que eu e você, como seres espirituais, devemos ser iguais a ela. A gente precisa enxergar da mesma maneira que a águia. Amém? Ele está dizendo assim, ó, por quê? Porque nós somos uma geração espiritual. Olha, então diga assim, uma geração espiritual enxerga, vê como a águia. Vai lá comigo, 1 Coríntios capítulo 2. É um texto que eu gosto muito de usar ele, igreja. Já usei ele em outras ministrações, mas eu queria muito para você poder entender. Por que o Senhor fala? Porque Ele quer que a gente enxergue como a águia. Por que eu preciso ter essa visão, igreja?
Amém? E aqui ele começa, Deus faz um paralelo. Dois textos que eu quero usar. 3 tipos de visões, 3 tipos de homens, igreja. Primeira Coríntios 2:14, a Bíblia diz assim: ora, o homem natural, repete comigo, homem natural. Tem uma tradução que diz assim, homem racional. Eu creio que a palavra mais certa seria racional. O homem que vive pela razão, o homem que vive pelo que vê, o homem que vive através da naturalidade. Ele não aceita, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Paulo diz assim, é loucura para esse homem natural. E não pode, ele não é capaz de entender. Por quê? Porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural, o homem racional, ele não consegue entender as coisas do Espírito. Ele não está falando do homem carnal, igreja. Ele está falando do homem que não tem fé. É o homem, amém, que não é, amém, claro, se ele continua nessa naturalidade, automaticamente ele pode cair na carnalidade. Mas ele está falando de um tipo de homem. Ele diz no versículo 15, mas quem é espiritual? Quem tem visão espiritual? Quem tem visão como águia? Ele discerne bem a tudo, todas as coisas. Mas olha que interessante, eu discerno bem a tudo, e ele mesmo, por ninguém, é discernido, compreendido. Quer dizer o quê? Que muitas das vezes, quando existe um imbróglio numa situação, eu que tenho uma visão profética, uma visão espiritual, eu dou a direção sobre aquela situação, mesmo aquela situação sendo de Deus, o homem natural não vai entender, o homem carnal pior ainda, amém? E o que vai acontecer? Eles não vão compreender muitas das vezes aquilo que eu estou falando, mas aquilo que eu estou falando não quer dizer que não seja de Deus. Aquilo que eu estou falando é de Deus. Por quê? Porque eu estou enxergando de outro prisma. Eu estou enxergando, igreja, de uma outra maneira, de uma outra forma. A minha visão, ela não é baseada no que eu sinto, não é pelas minhas emoções, ela não está, amém, pela minha naturalidade. Eu estou enxergando com olhos de fé, e eu sei exatamente o que pode acontecer sobre aquela situação. Já aconteceu alguma vez com você, de você receber uma palavra de correção em alguma área da sua vida, e você não aceitar ela, e lá na frente, muito pelo contrário, além de você não aceitar, você não compreendeu, você até julgou quem falou aquilo para você, mas passou um tempo, aquela palavra que foi liberada para você aconteceu na sua vida, Deus falou, caramba, por quê? Porque você está debaixo de uma visão natural, debaixo de uma visão emocional, e não debaixo de uma visão espiritual. Igreja, eu quero dizer uma coisa para você, como nós estamos precisando de pessoas que tenham visão como de águia. Como essa geração precisa ter gente que tenha visão espiritual, porque tem um monte de gente julgando, um monte de gente falando, um monte de gente gerando um monte de coisa, debaixo de uma visão natural, debaixo de uma razão, debaixo de uma lógica, debaixo de uma visão carnal, mas não de uma visão espiritual. E aquele que entende que é espiritual, eu quero dizer para você, quando você tem uma visão espiritual, amém, você muitas das vezes não vai ser discernido pelas pessoas, muito pelo contrário, elas pela tua visão profética, a tua visão espiritual, elas não vão acreditar em você. Mas isso não quer dizer que não é de Deus, simplesmente porque aquilo que você está falando para a pessoa é algo que o natural não entende, o racional e o carnal não entende mesmo, porque o coração dele está em outra coisa. Quem está entendendo diz amém? Amém? Então vamos continuar. Então quem é espiritual, pastor? Aquele que tem a visão espiritual, visão de águia, visão profética, visão de Deus. A Bíblia diz que ele consegue ver além do alcance, e ele discerne bem a tudo. Repetindo, tudo, todas as coisas. Igreja, Deus quer que eu e você temos discernimento de todas as coisas. Ele não quer simplesmente, igreja, lampejos de espiritualidade. Ele não quer que a gente seja como Pedrão antes da verdadeira conversão de Pedro, onde Pedro ele chega e pergunta, Jesus fala, mas quem sou eu? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nossa, amém? Não foi carne nem osso que te revelou, Pedrão. Show de bola. Numa próxima igreja, no seguinte versículo, Jesus ele fala, afasta de mim, Pedro, afasta de mim, Satanás. Deus ele não quer, ele precisa que a minha visão seja uma visão espiritual. Por quê? Porque ele precisa de uma geração com discernimento, que discerne bem todas as coisas. Olha para o teu irmão e diga assim, todas as coisas. Fala ao teu irmão, em todo momento, em todo lugar, em toda a sua vida, todas as coisas. Quem está entendendo diz amém? Amém? 1 Coríntios 3, veja lá comigo.
E aqui ele fala de uma outra visão, um outro homem. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 3: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Repete, carnais. Como a menino, o carnal é menino, igreja em Cristo Jesus. Amém? E com leite vos criei, e não com alimento sólido, porque você ainda não estava pronto para recepcionar uma palavra. Amém? Você não estava pronto para receber uma correção profética. Você não estava pronto para receber um alinhamento profético na sua vida. Ele diz assim: ainda sois carnais. Quando que eu sei que a pessoa é menina, ela é carnal? Pois havendo entre vós inveja, contenda, divisão, vocês não são carnais e não andam segundo o curso humano, segundo o que os homens, amém, falam. E aqui ele fala de um outro tipo. O homem natural, amém, é o racional, é aquele cara que não entende, não compreende as coisas do Espírito. Agora o carnal é aquele que se manifesta através das obras da carne, é aquele que tem a inveja, a contenda. É muito fácil de você ver o homem carnal, quando você vê que sempre, cara, ele é aquele que tem uma autocomiseração. Veja o que fizeram comigo, olhe para mim, eles não me amam, eu sou sempre o culpado. Ele é criança, igreja, ele é menino, ele é carnal, ele sempre, cara, tem algo contra. Não, é que na realidade ele nunca se posicionou, nunca se deixou ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. O carnal sempre vai olhar para ele mesmo, as coisas dele, primeiro ele, amém? Sempre ele. E é interessante que, então veja comigo, o homem natural, ele se move pela razão, ele não compreende as coisas do Espírito, amém? O homem carnal se move com as obras da carne, inveja, contenda e divisão. Mas o Espírito Santo falou assim para mim, que as obras da carne são resultados do desequilíbrio das nossas emoções. Olha que interessante. Às vezes o homem emocional e o homem carnal, eles trabalham juntos, amém? Por quê? Um exemplo, ira. Aonde que se manifesta? A ira é uma obra da carne, mas aonde que primeiro a ira ela se manifesta? Nas nossas emoções. Automaticamente, igreja, eu sou uma pessoa irada porque eu sou uma pessoa desequilibrada emocionalmente. A ira é uma manifestação do homem carnal, mas por um desequilíbrio das suas emoções. Que nem a Bíblia diz, uma outra coisa, a bebedice. Aonde que gera, igreja, primeiro o problema da obra da carne chamado bebedice na minha vida? As minhas emoções, amém? Né? Eu quero desafogar a mágoa, não quero ir para casa, não quero ver a cara da patroa. Já aconteceu isso com você ou não? Você trabalha até tarde, né, cara? Você rola na noite, trabalha 48 horas, 36 horas, só para não ir para casa, toma todos, amém? Por quê? Porque ela já gerou algum desequilíbrio na sua vida. Então quando nós falamos homem emocional, amém? E o homem carnal, ele está muito ligado. Ele está muito ligado, igreja. Ele é um homem racional, ele é um homem que se move de maneira natural, mas que é muito perigoso ele cair, igreja, nas obras da carne. Por quê? Porque ele pode ser abalado emocionalmente alguma hora na sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Fala para o teu amigo assim: as emoções são muito importantes na sua vida, amém? E o homem espiritual, pastor, ele discerne bem a tudo, ele tem a visão espiritual, amém? Ele discerne bem todas as coisas. Quando a gente olha a águia ela consegue enxergar de maneira tridimensional, igreja. Ela é um dos únicos animais que ela consegue enxergar dessa forma. E é interessante quando o Senhor diz assim, que subirá, você vai subir como uma águia, amém? Deus estava dizendo: eu quero que você tenha uma visão ampla, eu preciso que você tenha uma visão nítida, eu quero que você também possa discernir bem todas as coisas, porque senão você vai cair debaixo de uma visão natural, ou debaixo de uma visão carnal, e as suas atitudes vão ser embasadas dentro disso. Vou fazer uma pergunta para você essa noite: se você tivesse o discernimento bem de todas as coisas da sua vida, quantas presepadas você tinha, cara, não feito na sua vida aqui? Tem alguém aqui, amém, que fala: pastor, eu errei tanto na minha vida. Por que você errou? Por causa do desequilíbrio emocional. Por que você errou? Por causa da tua naturalidade. O que é o ser natural? O ser natural é aquele que, não é bem assim. O ser natural é aquele que está lá naquela faculdade, amém? É o racional,
que lê muito, igreja, lê de tudo, filosofia, antropologia, sociologia, amém? E aquilo vai gerando um conceito que combate a tua fé. Por quê? Porque a naturalidade, o homem natural, ele combate diretamente a tua fé, a sobrenaturalidade. Existe um espírito que move na faculdade, igreja, que é o espírito da Grécia, amém? O espírito da Grécia, ele toca a vida das pessoas. Por quê? Porque ele quer provar para você que, amém, não é dessa forma, não é dessa maneira que a Bíblia diz, que ela foi escrita por homens, e que homens, pecadores como eu e você, e que não é aquilo que realmente ela diz. E ela vai trazendo você por uma naturalidade, e essa naturalidade te gera uma racionalidade, e a racionalidade é a maior arma que tem contra a fé, a sua fé, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quem está entendendo diz amém? Amém? Igreja, eu vou comentar algo para você. Eu vejo muita gente debatendo muita coisa com pessoas com relação a ateísmo, homossexualismo. Eu dificilmente você vai ver eu brigando com alguém com relação a isso. Não é por embasamento bíblico, mas é por causa que eu entendo, igreja. Se a Bíblia diz que o homem natural, o homem carnal, ele não discerne as coisas do Espírito. Muitas das vezes, igreja, tem situações que não adianta você combater. Não é você falando para ele daquilo, para ele que ele vai ser arrancado daquele sofisma da sua vida, mas ele vendo em você uma transformação na sua vida. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: ah, pastor, mas não é lógico, né? Não é lógico um homem ter aberto o mar vermelho e tocado. Eu falei, mas não é lógico mesmo, é sobrenatural. E fé não se discute, fé se vive. Quem está me entendendo? Diz amém. Sabe por que nós queremos, quando você quer discutir muito sobre fé, é porque você não vive. Quando você vive, você é um espelho para a vida daquela pessoa, e ela vai começar a enxergar coisas em você que a naturalidade, o racionalismo não existe, não tem embasamento, amém, para aquilo, amém. Às vezes perguntam para mim, eu tenho muitos amigos, igreja, né? Tenho muitos amigos que ainda estão no mundão, e às vezes, esse dia encontrei, acho que foi antes de ontem, encontrei um deles, e ele olhou para mim e falou assim: como é que você conseguiu virar pastor, né, cara? Como é que você chegou nessa conclusão toda na sua vida? Daí, o que eu vou explicar para ele, igreja? Que eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado pelo sangue de Jesus, na casa do Senhor não existe Satanás. Cara, daí eu falei para ele: cara, como é que eu falo? O que eu vou responder para você? Eu falei assim: eu não tenho como falar para você, porque fé, aquilo que eu creio, ela não é uma teoria, ela é uma vivência. Eu falei para ele: você quer saber como é que eu sou hoje, o que eu tenho na minha vida? Você vai precisar ir lá na igreja, cara. Você vai precisar caminhar comigo na minha casa, ver os meus filhos, ver os obreiros da igreja que a gente pastoreia, as pessoas que caminham comigo, e ali você vai perceber quem eu sou e o que aconteceu na minha vida. Agora eu não posso chegar com um monte de teoria, cara, teológica para ele. Olha, quero dizer para você que a soterologia, ela diz assim para você, ele vai pensar que é loteria esportiva, né? Amém? Não é, mas ele precisa enxergar em mim e em você. Infelizmente, quero falar para você aqui, vou profetizar que aqui não tem, mas existe, cara, uma geração muito carnal, muito natural no meio da igreja evangélica, que não acredita em algumas coisas que a Bíblia diz. Mas eu quero dizer para você que você vai sair com essa noite com uma visão espiritual aqui, em nome de Jesus, amém? Amém? E olha lá comigo. E para qual propósito, igreja, Deus precisa que eu tenha essa visão espiritual? Para que as minhas decisões sejam corretas, que as minhas decisões sejam fundamentadas em Cristo. Decisão bíblica, igreja, amém? Nós temos falado, a única maneira de Deus ser honrado sobre a face da terra, quando a honra acontece primeiro em mim, quando aquilo que eu prego, aquilo que realmente, amém, eu prego, eu vivo. Quando eu sou glorificado, igreja, quando eu sou honrado nessa terra, Ele é honrado. Então as minhas decisões, elas são muito importantes. Por isso que eu não posso mais errar. Eu falei esses dias, igreja, para um líder, eu falei assim: meu irmão, você não pode mais errar, porque eu também não posso mais errar. Tem coisas que nós não podemos mais errar. Nós somos testemunhos vivos de Cristo sobre a face da terra. Eu não posso mais errar. Por quê? Porque a minha decisão é importante, a minha decisão é determinante, a minha decisão vai ser testemunho para a vida de algumas pessoas, e elas vão enxergar na minha decisão se aquilo que eu fiz é por Deus ou não é por Deus. Elas vão vir em mim, igreja. Olha para o teu irmão e diga: você já não pode mais errar em algumas coisas. Mas para você não errar, fala para o teu irmão, você precisa ter uma visão discernida, uma visão espiritual. Amém? Você não pode mais errar.
Igreja, o mundo, a Rede Globo de televisão, a internet, os sistemas de comunicação, eles querem fazer com que a gente venha errar. Eles querem reproduzir em mim e em você que nossas atitudes sejam carnais. Eles querem nos levar de volta à Babilônia. Olha para o teu irmão, a Babilônia não é o teu lugar, meu irmão. Agora fala bem, por que você assiste então a novela? Você está me entendendo? Quando você tem uma visão profética, nem televisão muitas vezes você assiste. Eu nem vou falar, igreja, porque crente não assiste novela. Esses dias, pastor, o que o senhor acha de crente assistir Babilônia? Eu falei, não é crente. Eu falei, vamos então tentar falar, ver uma visão espiritual. Porque crente que assiste novela, amém? E ainda uma que se chama Babilônia, nem crente ele é. Acabou os amém, né? Você viu? Eu pensei que nós ia sair pegando fogo essa noite aqui, né? Mas é isso que o mundo quer, igreja. Ele coloca lá um monte de situação para mim e para você. Olha, se teu casamento está mal, dá um pé na bunda dessa, pega uma mais novinha. Amém? É a visão natural, é a visão racional. Você está feliz? Eu não estou feliz mais com o meu casamento. Não estou mais. A minha mulher não é mais, pastor, aquela como era de antigamente. O que ele fala para você? Dá um pé na bunda dela, pega outra. Vai pegando, uma hora você acerta, cara, como na loteria. Uma hora você acerta, é a correta. Por quê? Porque felicidade para o mundo é um estado de estar feliz. E estar feliz, eu preciso fazer um monte de coisa para estar. Mas como nós temos uma visão espiritual, ser alegre para nós é um estado de ser. Independente do que esteja acontecendo, eu sou alegre, porque eu faço parte do reino de Deus. Eu sou alegre porque meu nome está escrito no livro da vida. Amém? E é isso, e vai combatendo. Só que nós vamos comendo essa coisa ruim, igreja, essa praga, esse troço, e as nossas atitudes são embasadas dentro de uma concepção natural, racional, e muitas das vezes, amém, carnal. Se você só vive, amém, de maneira natural, igreja, seus olhos são naturais, você deve sofrer pra caramba. Por quê, pastor? Porque o natural sempre vai combater o sobrenatural. Abra comigo Números capítulo 11, quero mostrar algo para você. É um texto que a gente conhece bem, mas aqui a gente vê, igreja, que é uma forma de ver, e como ele é importante para a gente cumprir o propósito. Números 11, versículo 4. A Bíblia diz assim: o populacho, ou bando de estrangeiros, que havia no meio, veio ter grande desejo de outro alimento, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar e diziam: se a gente tivesse carne para comer. Quem está à vontade de comer carne essa noite diz amém. Você não quer, né? Então espera aí. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça do Egito. Você notou que a gente só lembra daquilo que a gente come de graça? É ou não é? Amém? É uma praga, pode ser a comida mais ruim do mundo. Nossa, cara, mas ontem fui numa festa, comi de graça, cara. O troço era uma praga, era ruim, mas a lembrança é porque você não tirou a mão do bolso. Essa é o brasileiro, igreja, uma desgraça, cara. Amém? Veja comigo. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, os caras, pepino, melancia, alho, cebola. Agora perdemos o apetite, nunca vemos nada. Rebrigo, nunca vemos nada, a não ser esse maná. Olha que interessante. Deus, ele tinha um plano, todo mundo sabe disso. O plano era o seguinte, o propósito era a terra prometida. O Senhor ele pega, arranca eles do Egito, coloca um tempo para passar um tempo no deserto, para o propósito de chegar à terra da promessa. E o que acontece, igreja, no tempo do deserto? A Bíblia diz assim, que eles começaram a se queixar, a murmurar, amém? Primeiro foram os estrangeiros. Deus, quando viu que os estrangeiros fizeram, até que não estava muito aí, mas daqui a pouco o povo de Israel começou, e começaram a se lembrar, igreja, amém? Que lá, quando eles estavam no Egito, eles comiam de graça. Eles começaram a se lembrar, amém, igreja? Por quê? Porque eles estavam com uma visão distorcida, uma visão natural, uma visão carnal, uma visão emocional. E eles começaram a se lembrar dos peixes que comiam de graça, dos pepinos, dos alhos, do Bolsa Família, do Vale Gás. Só que eles não se lembravam que eles eram escravos. Toda visão natural, toda visão emocional, toda visão distorcida, ela sempre vai te trazer a lembrança, somente aquilo que você quer lembrar.
e não que aquilo realmente é sobre a sua vida. Você sabe por quê que nós estamos com o governo que nós estamos, igreja? Pensei que eu nunca ia falar isso em púlpito, porque todo mundo só lembrou da Bolsa Família, do Vale Gás. Uma geração ficou cega e se esqueceram que o comunismo, o socialismo que eles querem implantar no nosso país, cara, é a maior escravidão que existe sobre a face da terra. Eu sei que se você está aqui é petista, você vai ficar louco comigo essa noite. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, abre teu olho e começa a enxergar aquilo que você precisa enxergar. A Bíblia diz que esse povo não entrou na terra da promessa. A visão deles, eu só vejo esse maná. Mas olha que interessante, igreja. A Bíblia diz que o maná, ele não era para um fim. Deus, ele não queria que o cara comesse maná para o resto da vida. Deus falou assim: eu arranquei você, amém, do Egito, eu arranquei você do mundo, estou colocando você nesse deserto por um tempo, porque eu quero te levar à terra da promessa. E eles olharam no deserto e enxergaram: mas eu não aguento mais, só vejo esse maná. E eles distorceram a sua visão. Deus falou assim: esse maná não é um fim, esse maná é um meio para te levar à terra da promessa. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite: você quer comer carne, meu irmão, todo dia? Quem quer comer carne todo dia? Como todo mundo quer. Mas talvez esse ovo que você está comendo é um meio para te levar à terra da promessa. Talvez esse ovo que você está comendo na sua casa, amém, ele é só um tempo para humilhar você e para você valorizar quando você entrar na terra da promessa. É isso que Deus estava fazendo. Só que a maneira que você está enxergando agora, quando você está no deserto, se você está enxergando de uma maneira já distorcida, de uma maneira emocional, de uma maneira natural, você vai começar a se queixar: Deus, veja só, o Senhor me arrancou do mundo. No mundo eu tinha tantas coisas, eu tinha tantos bens, eu era melhor financeiramente, me colocou na igreja, agora olha, eu estou passando fome. Essa visão contemporânea, igreja, desse texto. Sabe por que você está passando o que você está passando, talvez agora? Porque ainda você não entendeu que o maná, ele é um meio, ele não é um fim. Você está desempregado, você está passando uma situação difícil na sua casa. Existe uma promessa, um propósito de Deus para a sua vida. Mas você precisa passar dando glória a Deus. Você precisa enxergar como Deus está enxergando. Senão, sabe o que vai acontecer? A tua lembrança vai ser como o povo do Egito. Eu só me lembrava do quê? Do peixe que era de graça. Mas você não lembra que um dia você foi escravo do pecado. Você não lembra que um dia Deus te arrancou do meio da bebida, do meio da droga, no meio do adultério, e te colocou, e está tratando você, trabalhando você, para poder te honrar e te colocar no propósito dele na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Igreja, a forma de você ver, a forma de você enxergar é determinante para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você precisa ver com os olhos de águia, ter uma visão espiritual. Não deixe os sentimentos, não deixe a naturalidade, não deixe a racionalidade. Eu quero dizer assim para você: uma pessoa veio falar comigo esse dia: pastor do céu, eu estou desempregado, pastor, estou no pior momento, o Brasil está passando o pior momento de emprego. Não olhe com os olhos naturais, não olhe com os olhos carnais. Deus vai abrir uma porta de emprego para você em meio a esse deserto. Mas Ele precisa ver o que você vê. A pergunta-chave: o que você vê? O que você vê? Eu só vejo esse maldito maná, não aguento mais comer maná, eu quero carne, eu quero carne. O que você vê? Eu só vejo esse maldito miojo, não aguento mais. É verdade, é verdade. Pergunta para o teu irmão: o que você vê? O que os olhos deles viam? Maná. Quando a gente tem essa visão natural, igreja, a gente enxerga as dificuldades como problemas e tudo parece um empecilho. Ou só a gente enxerga aquilo que a gente quer enxergar. Amém? Fala para o teu irmão, diga assim: você precisa ver como Deus vê, com visão de águia, visão espiritual. Amém? Então a pergunta para nós: o que você vê? Ela vai ser determinante, igreja, para se cumprir o propósito. Eu tenho um testemunho, tem um livro, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, acho que é Espírito Santo, e não lembro agora mas você vai saber ele, do Cláudio Freiso. Ele é de um pastor da maior igreja da Argentina. Ele participou do avivamento da Argentina. Igreja, quando eu falo sobre visão, quando eu vejo assim, eu lembro muito dele, porque quando eu li aquele livro, impactou muito a minha vida. Cláudio Freiso, ele, já contei essa testemunha uma vez ele aqui, ele pregou 8 anos
numa cidade, uma cidade mais fria da Argentina, naquele lado do Ushuaia, da Terra del Fuego. E diz que nos cultos que tinha mais pessoas, tinha 3 pessoas no culto dele. Um era a esposa e a outra era a sogra. E a sogra dormia todo o culto. E diz que, cara, quando terminava o culto, a sogra dele chegava com uma cara de pau e falava: Cláudio, que palavra. E ele sabia que ela não tinha ouvido nada. Ela chegava a roncar dentro do culto. E vinha uma palavra profética, dizia para ele: Cláudio, olha. E um dia chegou uma profeta, falou: Cláudio, o que você vê? Olha, Cláudio, o que você vê? E ele sempre, cara, falava as mesmas coisas. Ai, estou vendo, mas não via nada. E ele: o que você vê? Olha as cadeiras, Cláudio, o que você vê? E ele falou a verdade: todas vazias. Cláudio, o que você vê? E ele começou a confessar e derramou seu coração. Passou a igreja um tempo, passou um ano depois. Ele falou: Deus, existe uma palavra sobre minha vida, existe algo, mas eu não consigo enxergar nada. E o Senhor deu um texto lá de 2 Crônicas 7,14: se meu povo que me chama pelo meu nome, e clamar, orar. E ele pegou e entrou num jejum com Deus. E ele foi ministrar numa Assembleia de Deus na Argentina, igreja. E ele chegou naquela Assembleia de Deus, e ele começou a ministrar. E ele ergueu a mão. Quando ele ergueu a mão, diz que as pessoas que estavam nas primeiras cadeiras caíram no chão, debaixo de uma unção. Diz que ele levou um susto. Diz que ele tirou a mão e falou: cara, o que está acontecendo? E ele começou a orar, e a igreja inteira caindo por uma unção. Só para você ter uma ideia, no primeiro culto que ele fez nessa igreja, tinha 500 pessoas na igreja. No segundo culto, lotou a igreja, tinha 500 pessoas fora da igreja. No outro dia ele fez um culto, e ele fez no campo do Independiente, lá da Argentina. Lotou um estádio de futebol. Pergunta, Tomás, o que você vê? Todas vazias as cadeiras. O que você vê? O que você vê na sua casa? Meu marido deitado assistindo um jogo de futebol lá, O que você vê? O sofá que é uma lomba, pastor. O que você vê? Eu vejo um grande homem de Deus na minha casa. O que você vê? Eu vejo um sacerdote, amém, que vai orar, vai interceder, vai me cobrir. Porque a forma que você vê é determinante para cumprir o propósito da sua vida. O que você vê? Porque a maneira que você vê, ela vai te levar, te conduzir ao propósito. Amém, igreja? Veja lá comigo, Números capítulo 13. É um relato. É um texto que a gente conhece bem. Nós vamos pegar alguns versículos para você poder entender. Números 13, a Bíblia diz assim: existia o propósito era a terra da promessa. E Deus falou assim, igreja: vão a essa terra, espiem essa terra, faça uma missão de reconhecimento sobre essa terra e traz um relatório. Deus falou. Mas Deus queria já provar o coração daquele povo. Deus queria ver o que estava no coração, e a maneira como eles vissem aquela terra seria determinante se para aquela geração ia adentrar na promessa ou não ia adentrar. Olha lá comigo, Números 13, a Bíblia diz assim: e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, terra que hei de dar aos filhos de Israel. Envie um príncipe de cada tribo. Veja só, igreja, quem foi espiar essa terra eram pastores, eram líderes, eram pessoas maduras da igreja que foram espiar. Uma de cada tribo, 12 foram, amém. No versículo 16, a Bíblia diz assim, ó: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. 17, quando Moisés os enviou para observar e explorar Canaã, subam pelo Negueb, prossigam até a região montanhosa. 18, vejam, repita comigo, visão. Ali Deus estava falando, ali Deus começou a provar eles. Vejam, olhem para essa terra, olhem para ela. Eu quero que vocês tracem um relatório dela. Como é essa terra, o povo que vive lá, se é forte, se é fraco, se são muitos, poucos, se a terra que habita é boa, ruim. 20, se o solo é fértil, pobre, esforce-se, traga alguns frutos dessa terra. No 25, ao fim de 40 dias eles voltaram de espiar a terra. 26, eles retornaram a Moisés e Arão, amém, deram um relatório. 27, e deram o seguinte relatório: entramos na terra a qual você nos enviou, ela verdadeiramente mana leite e mel, aqui estão os frutos dela. 28, mas, repita comigo, mas, de novo, mas, igreja sempre tem um mas no lugar, cara, no local, na nossa vida.
Nossa, o culto foi uma bênção domingo, o pastor trouxe uma palavra sobre visão, foi tremenda, mas demorou pra caramba, pelo amor de Deus. Cara, estava quase não aguentando mais, queria ir embora. Deus falou comigo, um profeta tragou uma profecia, mas eu não sei, cara, se é de Deus, Senhor. Mas é interessante, mas o povo de lá é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Nós vimos descendentes de gigantes lá, 30. Então Caleb fez calar-se, amém, perante Moisés e disse: vamos subir animosamente, vamos tomar posse dessa terra, nós vamos vencer, nós vamos prevalecer, nós temos Deus do nosso lado. 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Mas o termo no hebraico é infamaram o povo. Infamaram o povo. Sabe o que é infamar o povo? Infamar vem da palavra, amém? Por fogo. Eu pergunto para você: qual é um membro do nosso corpo, amém, que a Bíblia diz que é como fogo? O quê? A língua. A língua. Eles infamaram o povo, disseram: a terra para a qual nós fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todo o povo que vimos nela são de grande estatura. Também vimos ali gigantes descendentes de Enaque, e eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. E aqui eu queria falar uma coisa para você. Aqui tem a unção do deserto. Toda vez que você não consegue se enxergar da maneira correta, a Bíblia diz que você se enxerga como um gafanhoto pequeno. Agora eu pergunto para você: João Batista, ele comia o que no deserto? Comia o que no deserto? Fala o teu irmão, diga assim: você vai ser refeição de alguém sobre a face da terra, se você não se enxergar de maneira correta. Igreja, pega aí. Deus, ele diz assim: vão espinha a terra, dá uma olhada nessa terra, amém? A maneira como 10 líderes enxergam traz um relatório negativo, influencia todo o restante do povo, eles infamam o povo, amém, de maneira negativa. Agora pega aí, presta atenção, olhando esse texto, por que é importante a forma como você vê? Porque ela não é somente determinante para te cumprir o propósito na sua vida, mas para você conduzir outros ao propósito de Deus. Pega aí, igreja, a maneira que você se enxerga, ela não é só determinante para se cumprir o propósito da sua vida, mas para levar teu esposo ao propósito de Deus. A maneira, esposo, que você está aqui, ela não é somente determinante da maneira que você se enxerga, mas para você levar a sua esposa a conduzir ela ao propósito de Deus. Foi o que aconteceu com esse povo. A Bíblia diz assim, igreja, que quando eles vieram 10 líderes, eles infamaram todo o povo. Essa terra devora a gente, só tem gigante nessa terra. Era mentira, tudo mentira, igreja. Era a maneira que eles estavam enxergando. E a maneira que eles enxergaram, não só a igreja, eles viram dessa forma, mas eles não adentraram na promessa. Você quer que se cumpra o propósito na sua casa, na sua família? Então pare de falar, de fofocar na sua casa, na hora da tua refeição, falar mal de alguém, de algum irmão da igreja na sua casa. Você quer que se cumpra o propósito de Deus na sua família, que a sua casa, toda a sua casa sirva o Senhor? Conquiste seu esposo de boca fechada. Não infame o seu esposo. Que não se cumpre nem o propósito em você, nem na sua família, nem na sua casa. Você sabe por que muita gente não se converte? Porque tem muita gente fofoqueira dentro da igreja evangélica. Tem muita gente que não aguenta. Ele é muito carnal. E o carnal é aquele que sempre traz contenda, divisão. O carnal, ele não pensa pelo propósito. O carnal pensa por si mesmo. Ele é tão carnal, que ele não está nem aí que possa acontecer em volta, desde que ele possa ser salvo e se cumprir o que tem que se cumprir na sua vida. Você já notou que tem pessoas que vêm à igreja evangélica há muitos anos, mas ela nunca ganhou o seu irmão, nunca ganhou sua irmã, nunca ganhou a sua família para Jesus? Tem um alerta em cima da vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque ela é carnal, porque ela é natural. Ela nunca teve visão espiritual. Você quer que se cumpra na sua vida o propósito de Deus? Não somente na sua, que se cumpra na sua família. Você precisa enxergar de maneira correta.
E a maneira que você vai se enxergar, a maneira correta que você vai discernir, você vai tomar uma atitude, e com a tua atitude você vai influenciar a sua casa, e você vai poder falar como Josué disse: eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Quem está entendendo essa noite a palavra diz amém. É determinante a forma que você vê. O que você vê? O que você vê, ela vai ser determinante. O que você vê? Eu vejo gigantes, pastor, muitos gigantes. Eu sou como um gafanhoto perto dele. O que você vê? Muitos empecilhos. Eles são mais fortes do que eu, eles são mais sábios do que eu, eles são mais inteligentes do que eu. O que você vê? Como é grande a testa desse gigante. O que você vê? Realmente a terra, ela mana leite e mel, é a terra da promessa. Vamos lá, vamos possuir. É o propósito de Deus para a minha vida. O que você vê? Eu não consigo, estou cansado. Eu não posso. O que você vê? Sempre estou cansado, eu acho que eu tenho que tomar algumas vitaminas. Sabe quando vai cumprir algo na sua vida? Sem disciplina. Igreja, ser discípulo de Jesus tem que ser disciplinado. Você nunca vai. Se sempre a maneira que você enxergar é uma maneira natural, racional, emocional, nunca vai se cumprir o que Deus tem para fazer na sua vida. Igreja, os 12 apóstolos de Jesus, eles passaram pelo crivo de uma cura por Jesus Cristo, porque eles não tinham nada para oferecer para a sociedade. Você pode imaginar Pedrão? Pedro, o que você vê? Como que você se vê? Você pode imaginar a igreja Judas se olhando para ele? O que você vê? Um ladrão. O que você vê, Pedrão? Um cabeçudo. Mas Jesus, ele trabalhou eles dentro de uma visão. Eu quero mostrar para vocês que o propósito é maior. O que vocês estão enxergando? O que vocês estão vendo? Nações. O que vocês estão vendo? Que nós vamos cumprir o nosso chamado sobre a face da terra. Olha para o teu irmão e diga assim: o que você vê é determinante para aquilo que vai acontecer na sua vida. E a visão errada, olha lá comigo, Números 14, igreja, suscitou murmuração no coração do povo. Repete comigo assim: todas as vezes que eu tenho uma visão errada, gera murmuração. Números 14 diz assim, versículo 1: então toda a congregação levantou a voz e chorou em alta voz aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: antes tivéssemos nós morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Todas as vezes que há uma crítica, uma murmuração contra o plano soberano de Deus sobre a face da terra, sobre a sua vida, é porque você está olhando, enxergando de maneira errada. Todas as vezes, igreja, que a murmuração chega, é porque a visão está distorcida. Você consegue entender o que está acontecendo? Amém? Porque, igreja, eu pergunto assim para você: Deus é soberano? Todo mundo sabe disso. Amém? Se Ele é soberano, aquilo que está acontecendo na sua vida está nas mãos dEle ou não? Sim. E por que você, amém, duvida, critica ou murmura daquilo que é soberano na vida? Porque a tua visão com relação à situação está distorcida. As tuas emoções estão abaladas. As tuas semeaduras talvez foram erradas. Igreja, onde você está? Você é produto das tuas semeaduras, das suas atitudes, dos teus atos. E as suas atitudes são produtos da tua visão humana, racional, muitas vezes emocional. Vou dar um exemplo claro para você. Quem aqui que já comprou algo sem poder comprar, porque alguém falou para você comprar, ou alguém influenciou você a comprar? Tua esposa, por exemplo. Eu conheci um cara agora, no final do ano passado, que ele comprou algo que ele não tinha condições de comprar, porque a mulher dele forçou ele a comprar. E agora o cara está ferrado. Encontrei esses dias ele: como é que você está? Levando. Quando tu fala levando, já sei, igreja. Levando na cabeça. Por quê? Porque ele teve uma visão espiritual de dizer para sua esposa: não vou fazer sua jeza. Mas para não ficar de mal com a mulher, o que ele fez?
Tá bom, conta em risco tua. Só que é você que está tomando na cabeça, maridão. Daí, quando a gente passa por essas situações, abala a nossa fé. A gente murmura, igreja, critica Deus. A gente não fala que é para Deus, a gente critica a situação. Olha, Deus podia estar diferente, né? Você veja aí, ó, estou dizimando, estou ofertando. Mas Deus, mas você está administrando correto aquilo que eu estou colocando na tua mão? Você tem mordomizado aquilo que eu depositei na tua mão? Ou você tem feito por causa de uma outra coisa que tem feito? Meu irmão, aquilo que está passando não é culpa de Deus. Aquilo que está passando é que a tua visão não é uma visão espiritual. Porque aquele que discerne bem todas as coisas, as suas atitudes sempre vão ser boas, vão ser corretas. Pode ter certeza disso. Vocês estão me olhando com uma cara feia agora. Vocês estão entendendo essa noite, amém? Eu gosto de Apocalipse, a Bíblia diz assim, que existia uma igreja que ela precisava comprar colírio. Sabe para que colocar colírio? Para poder enxergar com uma visão espiritual. Tem uma geração que sofre de miopia, não enxerga. Quem sofre de miopia aqui? Verdadeiramente diz amém. Eu vou colocar minha mão porque eu sofro de miopia. Amém? Hoje na minha mãe, hoje foi um exemplo claro. A vizinha que nasceu com a gente, conheço ela há 50 anos. Ela bateu na frente da casa da minha mãe, eu sem óculos e sem lente. Fui lá ver. Quando eu fui olhar, mãe, quem é? Deu. Cumprimentei, né? De educação. Oi? Não sei, mãe. Senhora, isso porque dava 6 metros, 7 metros. Irmão, se você não comprar colírio essa noite, você vai continuar enxergando desse jeito. Você escuta a voz da pessoa, você enxerga o vulto, mas não sabe quem é. Não sabe o que fazer. Por quê, pastor? Porque você não tem uma visão de águia. Murmurar é não aceitar o que Deus está fazendo, é não aceitar a sua soberania, igreja. Os nossos olhos só veem esse maldito maná. Amém? Quem está entendendo a palavra essa noite diz amém. Glória a Deus. Pega aí, olha para o teu irmão e diga assim: quanto mais nítida a nossa visão espiritual, mais prosperamos com Deus. Amém? O que é ter visão espiritual? Ter visão espiritual é acompanhar as situações da nossa vida do alto, de outro ângulo, de outro prisma, igreja. Amém? É você ver de outra maneira. Mas visão espiritual, ela o que mais fala comigo é assim, ó, ela enxerga o futuro e ela discerne o presente. Aquele que tem visão espiritual enxerga o futuro e ela discerne o presente. Amém? Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que o amam, vírgula, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora pega aí, é um texto que todo mundo conhece. Amém? Pergunto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Amém? Só que presta atenção, você com uma visão terrena, emocional, carnal, você não entende amém? Não tem o discernimento completo desse texto. Quando a Bíblia diz todas as coisas ocorrem, amém? Deus está dizendo todas as coisas boas e todas as coisas ruins. Eu pergunto para você: tem coisa ruim acontecendo na sua vida? Sim ou não? Talvez seja a propósito de Deus. Ah, é o Satanás. Meu irmão, Deus usa até o diabo para cumprir o seu propósito. Isso é bíblico ou não? Abra lá comigo, rapidinho, 2 Crônicas 18:17. Vou provar para você que Deus usa o Satanás. Fala para o teu amigo assim: o Satanás é ferramenta de Deus para cumprir o propósito. Aponta para ele ficar meio assim, né? Na sua vida. Deus usa até o diabo. Pastor, mas por que ele usa o Satanás? Tanta gente boa para ele usar, né? Você sabe por quê? Você sabe por que Deus usa Satanás? Eu perguntei porque esse texto é um texto muito louco, igreja, né? Eu falava: mas por que Deus usa o capeta, né? Tanta gente. Porque às vezes você está tão endemoniado que a única linguagem que você vai entender é do diabo. Vou tomar uma água. Se você não escutou, não tem problema. Depois você pergunta para os universitários que eu falei. O que você vê é determinante para você cumprir ou não na sua vida. Olha comigo, vou contar uma historinha rapidinho. 2 Crônicas 18:17. Então o rei de Israel disse a Josafá: Josafá era o rei de Judá:
Não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom? Vamos tentar entender. A Bíblia diz assim, que eles iam guerrear, igreja. Eles iam uma guerra, chega Acabe, ele chega para Jeosafá e fala: cara, vamos comigo nessa guerra. Um era rei de Israel, outro rei de Judá. Só que ele sabia, igreja, que nessa guerra, amém, ele ia precisar da ajuda de Judá. E o que acontece? O rei Jeosafá, que era de Judá, ele era um pouco mais espiritual. Ele fala: cara, nós vamos lá, vamos pedir uma palavra profética para isso. Israel, a Bíblia diz que Acabe tinha os seus profetas, mas que só profetizavam aquilo que é bom. Aquilo que é bom. Sabe, igreja, eu gosto demais desse texto. Sabe por quê? Porque nem sempre aquilo que é bom é aquilo que é certo. Os profetas profetizavam somente o que ele queria ouvir. E ele pergunta para os profetas: e daí? Nós vamos nessa guerra, o que vai acontecer? Não, Deus vai dar para vocês essa vitória é sua, Acabe. Amém? Mas Josafá fica meio assim: mas não tem um profeta de Deus? Aí fica meio desconfiado. E a Bíblia diz que ele fala: ó, tem um abençoado, cara, que só fala o que é ruim para mim. Um tal de Micaías, esse profeta nojento, cara. Vamos chamar ele para ver o que acontece. E a Bíblia diz que ele vem e ele profetiza totalmente ao contrário. E o que acontece, igreja? Viu? Eu falei para você, ele não profetiza o que é bom para mim. Mas olha no versículo 17. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, pois sempre o que é mal? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no trono, todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem que vai persuadir Acabe, rei de Israel, para que suba e caia? Deus tinha um propósito para morrer, para que Acabe morresse, igreja. Olha lá, e a Bíblia diz assim, ó: um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu vou persuadir ele. E o Senhor disse: de que modo? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e fazei assim. Eu pergunto para você: espírito de mentira, quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Deus usou quem para se cumprir o propósito na vida de Acabe? O diabo. Igreja, pega aí, finalizando a história. A Bíblia diz, sabe o que vai acontecer? O rei Acabe quis dar um migué em Deus. Ele falou: você sabe uma coisa, eu vou nessa guerra, mas eu não vou vestido com vestes reais. Josafá, você vai, e eu vou me colocar como se, né, amém? Vou ficar num lugar onde ninguém vai me achar. Josafá, beleza. Eles foram para a guerra. Quando eles chegam para matar o rei Josafá, ele ora, ele clama a Deus, Deus ouve a sua voz. Daqui a pouco vem um cara com uma flecha. A Bíblia diz que ele joga esmo, assim, na guerra. Eu não estou fazendo nada. Vum! Matou Acabe. Olha, teu irmão, Deus usa até o diabo para cumprir o seu propósito na sua vida. Sabe quando você está passando uma situação, você viu o Satanás naquela hora? Pergunta para ele: Satanás, tu veio de paz ou é de guerra? Capaz dele falar assim: eu vim para cumprir. Deus! Fala, teu irmão, você não consegue escapar de Deus. Você não escapa do juízo de Deus, do propósito de Deus. Ele vai mover os céus para cumprir algo na sua vida. Amém? O que você vê, igreja, é determinante, amém, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. O que você vê com a visão espiritual, a gente consegue discernir o que, quando, como. Amém? A gente consegue. E como é nítido a gente ver quando a pessoa não tem uma visão espiritual, igreja. Não precisa nem ter espírito de revelamento. Você olha para o cara e você fala: natural, carnal. É muito, cara, amém? É muito expressivo. Você enxerga, você vê na vida da pessoa quando ela não tem discernimento espiritual. Então a visão humana, ela combate a visão espiritual. Por quê? Porque ela só vê o presente. A visão emocional combate a visão espiritual. Por quê? Porque as nossas emoções nos traem, igreja. Sabe aquele negócio: eu estou sentindo ou não estou sentindo. Cara, isso é uma maior traição que existe na nossa vida. É igual o dízimo. Eu falo aqui: eu não estou sentindo de dar o dízimo. Sabe quanto que você sente de dar o dízimo, irmão? Ainda mais quando você está falando em dinheiro. Eu só vou dar o dízimo quando eu sentir no meu coração. Então você nunca vai dar, nunca vai ter aliança com o Senhor. Nunca. As nossas emoções nos traem. Outra coisa: nunca tome decisão
se você estiver emocionalmente envolvido nessa decisão. Nunca, cara, nunca. Espera no Senhor, espera, senão você vai errar. Você precisa ter uma visão espiritual dessa situação, cara. Amém? Não faça porque é o teu filho, não faça porque é tua esposa, não faça porque é teu brother, não empreste dinheiro porque é teu melhor amigo. Tu vai dançar, cara, e depois você fala: nossa, pastor do céu, filha da mãe, meu melhor brother tomou meu dinheiro, roubou. A Bíblia, por isso que a Bíblia diz que é melhor, tem que dar. Não, empréstimo não existe na Bíblia, é doação, é dar e nunca mais. Tchau, tchau. Se você tem fé para dar, empreste. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Se você tem fé para dar, empreste. Se não, dançou. Você pode orar para Deus, igreja, não é bíblico. Senhor, olha aquele irmãozinho, pegou emprestado o dinheiro e agora eu estou aí. E o Senhor falou: o que é empréstimo? Eu não sei o que é. Não é bíblico. Não sei. Acho que eu falei com alguém essa noite aqui. E é chato, né, cara? Que sempre que igreja, a gente só empresta dinheiro para quem é muito chegado da gente. Quem concorda? É porque o cara que a gente confia no cara. Dançou. Deus quer restaurar a tua visão essa noite. Fala, teu irmão, Deus quer restaurar a sua visão essa noite. Eu quero encerrar rapidinho Ezequiel capítulo 47. Eu encerro, prometo. Eu gosto desse homem. Ezequiel era chamado o homem das visões, igreja. Amém? Deus, a Bíblia diz que nesse exato momento de Ezequiel 47, Israel estava na Babilônia. Israel estava na Babilônia. Eu não sei por que eu peguei esse texto. Vou falar de novo. Babilônia. Não sei por que. Babilônia. Israel estava na Babilônia. É profético, amém? E a Bíblia diz assim, que eles estavam, igreja, amém, estavam sendo influenciados tremendamente pela Babilônia. Eles já estavam com seus costumes pagãos, estavam totalmente influenciados. Quando Deus dá uma palavra profética para Ezequiel, Deus queria restaurar a visão de Deus para aquela geração. Deus falou assim: Ezequiel, é o seguinte, eu quero mostrar algo para você, filho. Eu quero mostrar algo que, para você ter a visão, a minha visão, você precisa caminhar dentro dela. A visão é um processo. E Deus começa a dizer em Ezequiel 47 como que era esse processo, o que Deus esperava para que ele pudesse mergulhar nessa visão, ser introduzido nessa visão. Toda vez que você entra na visão de Deus, ela traz uma restauração para você. Toda vez que você tem a visão completa de Deus, ela te traz o pleno discernimento daquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Olha lá, Ezequiel 47, a Bíblia diz assim, versículo 1: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e eu vi água saindo debaixo da soleira do templo. A água descia debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. E ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste. 3. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, 1000 côvados, e levou-me pela água. Levou-me pela água. A água na Bíblia, simbologia do Espírito Santo, simbologia, igreja, amém, do discernimento. A Bíblia diz que o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o quê? O Espírito Santo. A água na Bíblia, simbologia da palavra. E ele diz assim, amém, ele entra nas águas, e a água batia nos tornozelos, nos artelhos, mediu mais 500 metros, mais 1000 côvados, e a água batia pelos joelhos, mediu mais 500, mais 1000 côvados, a água batia pelos lombos, mediu mais, amém, 1000. E ele teve que atravessar a nada. Mas olha só, versículo 6. E ele me perguntou para Ezequiel: filho do homem, você vê isso? Filho do homem, você está enxergando isso? Filho do homem, você tem a visão espiritual disso? Ezequiel, você está vendo o que precisa uma geração para ter uma visão espiritual? E ele faz a pergunta: o que você vê, Ezequiel? Porque aquilo que você vê, amém, se você está vendo o que eu estou mostrando, você vai ter a nitidez completa, o discernimento completo daquilo que eu quero fazer com Israel, daquilo que eu quero fazer na igreja evangélica, amém, em Curitiba, daquilo que eu quero fazer no tempo que se chama hoje.
E a gente vai olhar, igreja, amém, né? E a gente começa a perceber que quando a gente tem uma visão de Deus bem definida, igreja, quando que eu tenho uma visão de Deus bem definida? Quando que eu estou mergulhado na visão de Deus? É quando, igreja, a gente não somente aceita a salvação, mas a gente faz a obra de Deus em gratidão daquilo que Ele já fez por nós sobre a face da terra. Como assim, pastor? Igreja, a Bíblia diz assim, ó: o homem foi, mediu 1000 côvados e levou, e a água batia no tornozelo. Repreende, tornozelo. Deus, Ele diz assim: você entra na visão, você começa a entrar na visão de Deus, amém? E os pés são imergidos, igreja, nas águas, no rio de Deus. Pés na Bíblia, simbologia de obra. Pés na Bíblia é indo e de encontro às almas. A Bíblia diz assim, Efésios 6,15: e os calçados, amém, calçaram os pés com os calçados da preparação do Evangelho da paz. Mas olha o que Isaías 52,7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés de que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Se você tem visão de Deus, amém, arde no seu coração em ganhar almas para Jesus Cristo. Você quer saber se você tem a visão de Deus ou não? Arde dentro do teu coração, porque os teus pés estão imergidos na palavra de Deus. Pés. Ele diz assim: você simplesmente não foi salvo para ser salvo, você foi salvo para fazer a obra de Deus sobre a face da terra. Se a tua visão é natural, se a tua visão é carnal, igreja, amém, você não está nem aí com nada, com ninguém. Você não se preocupa com nada sobre a face da terra. Você diz assim: deixe que o povo evangelize, eu não tenho ministério na minha vida. E você não está nem aí para aqueles que Deus tem um plano de salvação sobre a face da terra. O que você vê? João 4,35, amém? Jesus disse assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses vem a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos. Jesus disse assim, ó: e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que você vê? Eu vejo os campos brancos, pronto para a maior colheita de almas sobre o Brasil. O que você vê? Jesus disse: o que você vê? Ah, eu não consigo pregar a palavra para o meu vizinho. O que você vê? Eu não tenho ministério evangelístico. O que você vê? O Senhor disse: veja da maneira correta, os campos estão brancos. Eles estão precisando que você pregue de mim para eles e resgate eles das almas do inferno, meu irmão. O que você vê? Quando eu estou mergulhado na visão de Deus, eu entro mais 1000 côvados, igreja, para mergulhar nessa visão. A Bíblia diz em Ezequiel 37,4: e ele mediu mais côvados, e a água batia nos joelhos. Digo, joelhos. Agora os joelhos começam a se dobrar, igreja, em oração e intercessão ao Senhor. Sabe por que nós não temos visão espiritual? Porque nós não temos orado, não gastamos tempo em oração com o Senhor. A Bíblia diz assim, Pedro, em Atos 12,5: Pedro estava assim, encerrado na prisão, mas a igreja de Cristo orava sem cessar por ele. Ele estava preso, mas a igreja não parava de orar. Talvez o teu esposo está aprisionado na bebida. Mulher que está aqui, seu esposo está aprisionado na bebida. Não pare de orar por ele. Por quê? Porque essa é uma visão de Deus para a sua vida. Não pare de orar. Eu preciso primeiro entender que Deus me salvou, igreja, para mim ganhar almas para Jesus. Depois eu entro mais 1000 côvados dentro da visão de Deus. Eu começo a dobrar os meus joelhos em intercessão, em oração. E eu começo a caminhar com Ele num outro nível de visão. Olha para o teu irmão e diga assim: tem alguém necessitado, precisando da sua oração. O que você vê? E uma igreja que ora sem cessar e abre todo tipo de prisão espiritual. Todo tipo, igreja, é o poder que há na oração. Quando eu estou mergulhado na visão de Deus, pastor, quando eu tenho uma visão bem definida, Ezequiel 37,4: mediu mais 500, amém, metros, 1000 côvados, e a água tocava nos lombos, na cintura. Eu prego na cintura. Cintura, igreja, simbologia de adoração, prostração ao Senhor. Se você realmente tem uma visão espiritual, você não é somente um ganhador de almas, você não é somente uma pessoa que ora sem cessar, você é um adorador. Você adora o Senhor em espírito e em verdade.
Você sabe por que muitas pessoas, amém, não têm uma visão de Deus espiritual, amém, profética sobre a sua vida? Porque ele nunca adorou a Deus. Adorar a igreja é um estilo de vida. Adoração é fazer algo a Ele por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode proporcionar a você. Visão de Deus completa, visão espiritual, visão que discerne bem todas as coisas, ela está atrelada à adoração. Quando muitas das vezes nós estamos aqui no palco, aqui orando, adorando ao Senhor, eu às vezes nem gosto de abrir o olho, igreja, porque eu não quero perder. Às vezes que eu olho para baixo, pessoas estão lá querendo 2 de paus, parece um Robocop dentro da igreja, não consegue se render. Sabe por que a gente não consegue se render, igreja? Porque a gente está muito cheio da gente mesmo. E daí você quer uma visão espiritual? Não, nunca vai existir. Você é um carnal. Você quer uma visão espiritual? Se você, amém, nunca abriu a sua boca para louvar a Deus, a Bíblia diz: crie, por isso eu falei. Eu falo daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo, daquilo que eu sou. Fé, é isso, igreja. Quando a gente fala erga tuas mãos, não é porque a gente quer que simplesmente você erga as suas mãos, mas a Bíblia diz em Lamentações: quando tu erga as tuas mãos, erga também teu seu coração. Você quer visão de Deus? Você quer ter discernimento? Você quer que todas as suas atitudes sejam embasadas em Cristo Jesus? Amém? Você precisa se transformar num verdadeiro adorador. João 4:23. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. O que você vê? Eu vejo adoradores aqui no tabernáculo de Davi. Eu vejo adoradores nessa igreja. Eu vejo pessoas que vão ter visão de Deus, que vão discernir bem todas as coisas. Ezequiel 37, e eu finalizo. 5. Mediu mais 500 metros, 1000 côvados. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E o Senhor me perguntou: filho, o que você vê? Filho do homem, o que você vê? Eu vou falar o que eu vejo. Eu vejo uma geração batizada, mergulhada na visão de Deus, para esse tempo que se chama hoje. Repete comigo: aquilo que eu vejo vai ser determinante se vai se cumprir ou não vai se cumprir o propósito de Deus na minha vida. Você recebe essa palavra? Então dá o maior salve de palmas que você possa dar para Jesus aí. Se coloque de pé, amém? Queria chamar o louvor aqui um pouquinho. Repete comigo assim: águas profundas, mergulho, natação, afogamento. Tem alguém aqui que não sabe nadar essa noite? Não erga sua mão, não precisa. Se você não começar a aprender a nadar com Deus, dificilmente vai cumprir o propósito do Senhor. Sabe por que Deus fala assim, igreja, e começa a gerar assim um monte de coisa na nossa vida? O maior motivo de você não aprender a nadar, qual é? Medo. Cutuca o teu irmão, diga assim: o medo. Amém? A Bíblia diz assim: o que lança fora o medo? Na Bíblia: o perfeito amor. O amor maduro. O que é amor? Amor, a Bíblia diz assim, que é você, amém? O amor, ele não suspeita mal. O amor não busca seu próprio interesse. O amor não é aquilo, igreja, ele não é uma barganha, ele não é uma moeda de troca. O amor, por isso que a Bíblia diz que é perfeito amor, é um amor maduro. É aquilo que você deve fazer com relação às situações. Quando você não tem uma visão espiritual, dificilmente você ama, porque as tuas decisões, elas vão ser embasadas numa visão natural, lógica e emocional. É a questão do casamento. Quando que você dá algo para sua esposa? Muitas das vezes quando ela deu algo antes para você, e você acha que isso foi amor. Só que quando você olha com a visão espiritual, isso nunca foi amor. Porque o amor, amém, ele não é uma moeda de troca. Uma visão espiritual dentro do casamento é você presentear aquela que você ama
no momento que ela menos espera, você leva um presente para ela. Daí ela vai falar para você: mas hoje não é dia do meu aniversário. Por quê? Porque ela está com a cabeça tão natural, tão nacional, que ela acha que ganhar presentes é somente no dia do seu aniversário. Sabe o que o Senhor espera de você essa noite? Um presente essa noite. Ele precisa que uma geração dê presentes para ele essa noite. Pastor, mas que tipo de presente? Ele precisa que você pare de enxergar da maneira que você está enxergando. Igreja, eu falei aqui na semana passada. Você sabe o que me motiva? O que me leva a fazer o que tem que ser feito? Não é o medo, não é o Satanás, não é Deus tocar na minha casa, não é nada disso. Mas é a paixão. A paixão, ela traz uma característica que precisa muito na minha vida e na sua vida. Qual, pastor? Você precisa ser cego para algumas coisas na sua vida. Você sabe por que, igreja, a gente faz da maneira correta o que deve ser feito? Porque quando você está cego, apaixonadamente cego, você não vê as imperfeições. Você não consegue enxergar a imperfeição da noiva. Você não consegue enxergar a imperfeição do membro que está aí, o irmão do teu lado. Você não consegue enxergar as imperfeições que a vida ele traz. A cegueira, essa boa cegueira da paixão, ela mantém o meu coração aceso, o altar aceso, de tal maneira que ele me leva ao cumprimento do propósito. Sem olhar, igreja. Pode falar o que for, pode vir os murmuradores, pode vir uma geração crítica, pode se levantar o diabo, pode se levantar quem for, igreja. Você não ouve, porque você está cego, você está apaixonado. Você quer que Deus cumpra o propósito dele na sua vida, amém? Você precisa ser apaixonado, meu irmão. Você quer que teu casamento chegue até o final, bem, amém? Você precisa ser apaixonado pela sua esposa. Você precisa ser apaixonado pelo seu esposo, porque senão vai passar os anos, a tua esposa vai engordar, e daí ela não vai mais ter aquele corpinho que ela tinha lá atrás com 18 aninhos, lembra? A calça ficou um pouco maior, as coisas cresceram, caíram. E aí você vai precisar muito da paixão para poder amar ela do jeito que ela é. Porque isso é amor, igreja. Amor não é quando ela tem 18 aninhos, que está com o corpo parece um violãozinho lá, né? Você fala: nossa, só como é gostosa minha mulher, né? É, não é? Porque você, como que você vê dentro do seu casamento a tua esposa? Porque a forma que você vê vai ser determinante se você vai terminar ou não terminar com ela a tua vida. Vai ser determinante aquela aliança que você fez lá com o pastor, com o padre, lembra? Até a morte nos separa. Você fala com todo gosto, porque você está apaixonado, você está por ela assim, você não vê a hora de ir para lá para aquele momento precioso, né? Ainda mais se você é crente, cara. Oh, coisa maravilhosa. Você guardou para ela, meu Deus do céu. Você precisa ser apaixonado, cara. Eu sou apaixonado por Cristo, amém? Meu coração queima demais, cara. Às vezes eu tenho que corrigir algumas situações, algumas pessoas. Cara, às vezes eu não gosto de nada disso, mas eu sou tão apaixonado por Jesus que eu sei que eu preciso, fui levantado para isso. É a única coisa que vai garantir, igreja, eu continuar caminhando na visão que Deus tem para esse lugar, para esse ministério. O que você vê? O que você vê no seu trabalho? Eu vejo um patrão chato, pastor. Muda a forma de você ver. Veja ele, amém, como um meio. Ele não é o fim. O fim é o Senhor na sua vida. Ele é o meio para entregar algo nas suas mãos, que Deus está proporcionando na vida dele. O que você vê, filho? O que você tem visto? Pastor, eu tenho visto um monte de crente que só fala que é e não vive. Seja cego para isso, cara. Seja cego. O que você vê? Um monte de pastor falcatrua. Seja cego para isso. Pare de ver somente as imperfeições e veja a noiva que nós estamos adornando com os nossos atos de justiça. Você consegue enxergar a tua noiva, a noiva de Cristo? A Bíblia diz que os meus atos de justiça, eles lavam as vestes da noiva para o encontro com o seu noivo. Essa igreja é minha responsabilidade, a sua responsabilidade. Igreja, você não faz porque o outro não fez.
Você não deixa de fazer porque o outro deixou de fazer. Você faz porque Deus te chamou para fazer. Tem muita gente não fazendo, muita gente fazendo, mas com a motivação toda errada. Você precisa fazer porque você é apaixonado pelo que você faz. Você é apaixonado pelo seu trabalho. Você é apaixonado pela igreja de Cristo. Você é apaixonado pela sua esposa. Porque é dessa maneira que você precisa ver a sua casa, o seu ministério, a sua vida. Ela vai ser determinante para onde Deus quer fazer na sua vida. Eu queria que você tomasse um tempo de oração aqui agora. Eu queria cantar só o refrão dessa música. Eu queria que você pudesse mergulhar nessa visão. Lembre-se, o que vai capacitar, o que vai introduzir você nessa missão é um coração ardendo por almas, amém? Pés aspergidos na palavra de Deus. É um joelho dobrado orando sem cessar. É você se transformar num adorador do Senhor. E Ele vai te conduzir nesse rio, igreja. E as águas vão começar a ser profundas. E o medo vai embora em nome de Jesus, amém? Talvez você está aqui essa noite. Talvez você passou por algum lugar. Alguém te feriu ministerialmente falando. É que você viu de forma errada. Deus quer te curar essa noite. O que você vê? Eu vi um pastor tirano. Eu vi um líder que abusou de mim. Deus, Ele quer curar você essa noite então. Porque esse não é o Deus. A Bíblia diz, igreja, que nós somos uma geração que vamos conduzir as pessoas para o propósito, não obrigar elas a fazer o que precisa ser feito. É uma geração que vai gerar uma liberdade no Espírito Santo de Deus.